Hoje estamos começando o mês de aniversário da igreja. É um tempo de pensarmos no projeto de Deus, da sua igreja. E tanto eu quanto o Alexandre e os nossos dois convidados, aí você fala para o pastor João Everton, que nós estamos no aniversário da igreja, para ele no domingo à noite também falar alguma coisa sobre isso. É um mês que nós gastamos para pensar sobre a igreja, o projeto de Deus sobre a igreja. E hoje, além de pensar um pouquinho com os irmãos sobre isto, nós teremos 18 minutos da história da igreja, que foi um prazer, tenho certeza, para o presbítero Sirtes, e para mim foi uma alegria muito grande poder conhecer a cara da história da nossa igreja. Porque a gente fala dessa história e tal, mas ninguém conhece o rosto dessa história. Então, um dos alvos do meu ministério, até aquele dia que eu for embora, é fazer com que a história digital da igreja seja construída. Aonde tivermos fotos, nós vamos buscar. E o irmão Cirto se prontificou a fazer essa história digital. Talvez, um futuro depois, tornarmos essa história digital em um livro. Para que a história da igreja seja contada com rosto, com cara. Porque é assim que a história da igreja é. A história da igreja sou eu e vocês. São os irmãos do passado. Então vocês vão ver hoje pessoas que você nem imaginava que existiam. E elas são a nossa história. Nós estamos aqui hoje porque elas passaram por aqui. Pastores, pessoas que de fato deram as suas vidas, pagaram a conta na sua época, sofreram para que nós pudéssemos estar nesse lugar tão gostoso, no centro da cidade. Então a gente precisa de pensar sobre isso. E hoje eu quero pensar com os irmãos na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao verso 10. Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre isto. Vou tentar fazer isso em 30 minutos. Porque nós temos 18 de filme, eu não quero que ninguém vá embora. E eu duvido que alguém vá embora. Primeira de Pedro, capítulo 2, verso 4 ao verso 10. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Pai querido, que prazer, Senhor, é podermos fazer parte da transhistória que o Senhor escreve e estarmos, ó Deus, aonde estamos aqui hoje. Que prazer, ó Pai, é sabermos que há uma contribuição, cada um de nós, lavado e remido no sangue do Cordeiro, tem uma contribuição significativa para o projeto do Senhor. Queremos, ó Deus, celebrar o Teu nome. Queremos agradecer o Senhor pelos nossos antepassados. Irmãos queridos nossos, que deram, ó Deus, o pontapé inicial desse projeto aqui nesse lugar, para que hoje nós pudéssemos usufruir de um lugar tão gostoso, prazeroso, para cultuarmos o Senhor. Mas o que nós queremos, ó Deus, nessa noite, é o que o Senhor nos dê, a visão da construção que o Senhor está fazendo com cada um de nós. Nós sabemos, ó Deus, que há um projeto no Teu coração para cada pedra que vive e que está sendo colocada no edifício que o Senhor está construindo. Por isso, ó Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a compreendermos esse texto, a compreendermos a Tua palavra, as outras porções que vamos ler, Senhor, na Tua palavra. Que ao sairmos daqui, saiamos com a convicção de que fazemos parte desse projeto e que pesa sobre nós a responsabilidade no lugar onde que nós estamos colocados. E que isto seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu li uma história, irmão, sobre um dos reis de Esparta, da antiga Grécia, que se enaltecia diante do monarca visitante sobre as muralhas poderosas de Esparta. Mas o convidado, que estava num ponto privilegiado e que poderia ter uma visão panorâmica de uma certa distância do palácio onde ele estava, ele não conseguia ver nenhuma muralha. Finalmente, ele cria coragem e pergunta ao anfitrião: eu gostaria de ver essas muralhas. O governante apontou com grande satisfação para algumas tropas disciplinadas e bem treinadas de soldados espartanos. Parte do poderoso exército de Esparta estava à vista daquele visitante. E ele exclamou: lá estão elas. Essas são as muralhas de Esparta. Assim como cada soldado espartano era visto pelo rei como um tijolo, uma pedra em sua poderosa muralha, semelhantemente, eu e vocês somos vistos por Deus
como pedras vivas e que nós somos edificados casa espiritual. Essa é a leitura de Pedro. O Novo Testamento, ele traz uma série de diferentes imagens descritivas para nos mostrar como é a igreja. Como que a igreja é vista, é colocada no seu contexto histórico para expressar aquilo que Deus quer que ela expresse. É descrita como uma família, na qual nós nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo e temos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai dele, Pai meu, Pai nosso. E nós temos muitos irmãos e irmãs na fé. Também é descrito como o reino, no qual somos cidadãos, com Jesus Cristo como Rei e governante, Senhor absoluto sobre todas as coisas, a quem nós devemos e temos a obrigação de sermos completamente submissos. Outras escrituras falam sobre a igreja como um corpo, enfatizando a unidade e a diversidade, cada um de nós realizando diferentes funções, tendo como Cristo o cabeça, aquele que pensa, aquele que dirige, aquele que coordena, aquele que conduz na sua igreja. Mas eu gostaria de pegar emprestado essa visão de Pedro e de muitos outros, de Paulo, e trabalharmos um pouco hoje à noite com os irmãos sobre a seguinte reflexão: edificados, casa espiritual. Ou seja, eu queria usar a linguagem e a figura de um edifício. Segundo Pedro, nós somos o que estamos sendo construídos por Deus. Nós somos um edifício que Deus está construindo. Paulo usa essa mesma figura em Efésios capítulo 2, verso 18 e 19, quando ele diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui em Efésios, capítulo 2, Paulo vai do conceito de cidadania do reino de Deus, passando pelo conceito de família e chegando no conceito de edifício. Para nós pregadores, numa primeira leitura, sem um estudo mais profundo, parece um anticlímax. Ou seja, parece que Paulo não foi feliz nessa colocação. Afinal de contas, um edifício é bastante frio e impessoal em comparação à família, em comparação ao relacionamento familiar. Mas se nós observarmos o texto de Efésios de uma maneira mais cuidadosa, nós vamos perceber que Paulo está movendo mais para perto. Paulo está trazendo-nos para um relacionamento mais íntimo. Paulo está tentando levar-nos mais perto de algo que represente a nossa unidade em Cristo Jesus
e represente aquilo que eu sou e aquilo que Deus quer que eu seja no seu projeto, que é a igreja. É possível, irmãos, que os membros de uma família estejam espalhados por várias partes do mundo. Nós temos o Samuelzinho no Japão, nós temos a Luciana em Londres, vamos mais aí? Nós temos a Daniela nos Estados Unidos, temos o Tiago nos Estados Unidos, Pastor Paulo na África. Então, estas famílias, embora tenham um vínculo familiar, elas estão separadas. E às vezes, por exemplo, depois de 3 anos, é que o pastor Paulo está voltando ao Brasil. Então, às vezes, passam anos sem que nós encontremos com os nossos familiares. Mas a figura de um edifício, não há separação de pedras que compõem as paredes. Tudo está intimamente intrínseco, tudo está unido, tudo está tricotado, está bem ajustado. A igreja do Senhor Jesus Cristo nos une e nos conecta de tal maneira que somos inseparáveis. Inseparáveis. Quando nós olhamos, irmãos, em torno desse templo, desse edifício físico que nós estamos dentro dele, lá pelos idos de 1950, eles fizeram a primeira etapa. E há uns 8 anos atrás, nós começamos a pensar numa segunda etapa. Quando esses mármores eram apenas pedras. Eles não eram esses blocos de piso. Isso aqui era pó, não era um gesso trabalhado para fazer uma sanca desta. Isso aqui era um mato, capim, era um punhado de coisas que não existiam. Concretos que ainda não tinham sido feitos. Telhas que ainda não tinham sido feitas. Estrutura de ferro que ainda não tinham sido feitas. Mas quando nós pensamos, quando foi projetado, os irmãos arquitetos projetaram, quando pessoas vieram e começaram a trabalhar, isso está formando um todo. É um prédio. Nós mudamos, nós aumentamos, nós criamos um ambiente gostoso, agradável, para nos reunirmos na presença do Senhor. E a mesma coisa vale para o edifício de Deus, a igreja. Muitos que agora são cristãos, estavam separados. Eram peças diferentes. Eram pessoas que ainda não estavam aqui. Eram pessoas que viviam as suas vidas sem essa conexão. Pessoas que não tinham muito em comum. Pessoas diferentes, com etnias diferentes, com situações econômicas diferentes, com interesses diferentes. Mas Jesus Cristo, o arquiteto e o mestre de obra, tomou-nos e colocou-nos juntos, amalgamou-nos. Ele pegou-nos, bateu-nos e fez um só. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não importa a cor que você tenha, não importa o quanto de dinheiro você tenha, não importa que casa você more, não importa o seu pedigree familiar, Deus nos uniu. Deus nos ajuntou. Não importa de onde você veio, Deus trabalhou.
Jesus Cristo pegou cada parte, pega cada pedra e tira as arestas, lapida um pedaço aqui, lixa um pedaço lá, esculpe outro acolá, preparando cuidadosamente, encaixando cuidadosamente no edifício que ele está construindo. Tudo divinamente preciso, de forma que fique bem com todas as outras partes. É Jesus que faz isso. É o construtor que vai trabalhando essa realidade, vai dando a cada um de nós o lugar exato que vamos ocupar nesse edifício que o Senhor Jesus está construindo. E uma coisa a ser aprendida, enfatizada: não existe pedra defeituosa, não existe pedra inadequada, não existe pedra indispensável. Juntos, formamos exatamente o projeto que Deus tem em mente. Não é qualquer edifício. Não é um monumento que pode ser tombado pela história da cidade aonde ele está inserido, mas é um templo. Esse conceito, irmãos, iria lembrar aos judeus durante séculos, que durante séculos olharam para o templo com a visão de que o Senhor Deus estava habitando lá. É lá que Deus está. Esse é um conceito impregnado na cultura judaica. Mas também iria trazer à mente, ao coração dos que são de Éfeso, dos efésios, de que eles também criam que Diana estava lá no seu templo, ou os seus deuses pagãos, que eles acreditavam que viviam e habitavam nos seus templos. O que Paulo está fazendo é dizendo: agora é Deus que está construindo. E Estevão, no momento espetacular da sua vida, lá em Atos capítulo 7, verso 48, diz assim: o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos. Ou seja, em vez disso, o seu templo é encontrado no coração daqueles que são chamados, daqueles que são edificados, daqueles que são trabalhados. Portanto, não é qualquer edifício. Nós somos o edifício com propósito maior do que qualquer outro prédio poderia ter. A morada de Deus. Eu e vocês, como igreja, estamos sendo edificados como a morada de Deus. A imagem da igreja como edifício sugere a necessidade de um projeto. No Antigo Testamento, quando os judeus construíram o tabernáculo no deserto, Êxodo nos dá as minúcias, as instruções explícitas de Deus, como é que o tabernáculo deveria ser construído. A medida que ele tinha de largura, a medida que ele tinha de comprimento, a amplitude desse tabernáculo, Deus deu o modelo. Quantos postes? De que madeira deveria ser feito? Qual a cobertura? Qual a cor da cobertura? Que material deveria ser feito? Quem que é que deveria fazer? Como é que deveria ser dispostos todos estes materiais? O Senhor Deus deu o projeto. E pense numa coisa, irmãos. O projeto que seria possível montar e desmontar todas as vezes que o Senhor desse um comando de levantar acampamento. Esse é o projeto. Aí depois, quando chegou a hora de construir o templo, Deus mais uma vez deu uma instrução explícita. E dessa vez através de Davi.
E quando Salomão constrói o templo, esses planos foram seguidos cuidadosamente por aqueles que trabalharam, até porque foram habilitados pelo próprio Deus para que fosse construído de acordo com o projeto e o modelo que o próprio Deus tinha estabelecido. E você que não tem a história bem detalhada na sua mente, eu quero lhe dizer que nenhuma pedra foi entalhada no canteiro de obras. O Senhor Deus diz assim: nenhuma pedra, nenhum martelo, nenhum cinzel, nenhum machado será usado no canteiro de obras. Tudo deveria já vir da pedreira, já vir da serraria, um encaixe. Era para tudo trabalhar encaixado da maneira em que o Senhor quis. E eles foram capazes de fazê-lo, porque eles obedeceram o projeto, a maneira como o Senhor quis que assim fosse. Faz sentido, irmãos. Se quisermos ser o que Deus quer que sejamos, esse edifício que o represente, existem projetos, existem modelos que Deus colocou na sua palavra e nós precisamos obedecer essa palavra. E tudo que dissermos e tudo que fizermos deve ser guiado por aquilo que Deus nos diz através da sua palavra. E se nós deixarmos de fazer qualquer coisa de acordo com o modelo do arquiteto e do mestre de obra, que é o nosso Senhor, e começarmos a tentar construir a igreja, esse edifício que Deus faz pela nossa própria conta, nós não chegaremos aonde Deus quer que cheguemos como igreja. Nós precisamos aprender. E Paulo diz assim: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus o Pai. E Pedro nos diz ainda no verso 11 do capítulo 4 de 1 Pedro, se alguém fale segundo as palavras de Deus. Tudo que somos, tudo que acreditamos, tudo que ensinamos deve ter, irmãos, como base o que Deus disse. Porque só assim, irmãos, eu vou entender o que é igreja. Só assim eu vou entender o projeto do Senhor para a minha e para a sua vida. O edifício que Deus está construindo, irmãos, é uma construção contínua. Eu chamo isso de transhistória. Deus está escrevendo uma transhistória. Uma história que já passou por vários que viveram, que está passando por mim, por você, vai passar por outros que virão e vai estar muito além de nós. Eu li uma história interessante. Quem gosta de arma sabe do que eu vou falar. Essa história é a história de Sarah Winchester, herdeira de 50% da toda a fortuna dos rifles Winchester. Ela herdou 20 milhões de dólares. E teve uma renda diária, adicional, em moeda corrente. 22 mil dólares por dia. Isso é um mundo de dinheiro hoje. Mas vocês imaginem que essa soma era enorme em 1980. 1800. 1800. Sarah se mudou para a Califórnia
orientada por um guia espiritual. E ela comprou uma fazenda enorme. E ela pôs na cabeça que deveria construir uma mansão. Ela contratou 16 carpinteiros e os colocou para trabalhar por 38 anos. Uma equipe que trabalhou 24 horas por dia para construir essa mansão. Quando Sara morreu, a mansão não estava terminada. Mas a casa, essa mansão, cobria 6 hectares da propriedade. Tinha cozinhas que não acabavam mais. Banheiros que não acabavam mais. E ela tinha uma superstição com 13. Tinha 13 escadas, 13 não sei o quê, 13 não sei o quê. Lareiras, clarabóias. Alguém disse, numa das pesquisas que eu fiz, que tinha 467 portas. Inúmeras janelas. Uma torre com sino. E a casa nunca foi terminada. Hoje serve-se para visita turística. Isso descreve, irmãos, para um exemplo do que Deus está fazendo. Claro que Deus não está com essa coisa nababesca, mas Deus está fazendo. Há mais de 2.000 anos Ele está construindo a sua igreja. E isso, irmãos, é muito importante. Porque cada batismo, cada profissão de fé, cada pessoa que se rende a Jesus Cristo é adicionada ao edifício. É uma pedra colocada no lugar. A construção é uma construção contínua. Ela está crescendo porque crentes continuadamente estão sendo trabalhados pela graça do Senhor. E eu já tenho dito, irmãos, o meu substituto já está com a sua vocação definida pastoral. Por que eu sei disso? Porque alguém vai continuar. Eu fiz até agora, até daqui a pouco. Mas alguém vai continuar. E Deus vai fazendo isso. Isto empresta valor não só aos nossos antepassados, mas também os que estão aqui agora e os que virão. Essa igreja será, irmãos, aquilo que eu e vocês fizermos hoje. A nossa presença aqui agora é uma presença que vai ser trabalhada lá na frente por outros que talvez nem ainda chegou aqui. Por esses bebezinhos, das irmãs que estão grávidas. Cada um desse pequenininho que vem aqui à frente. Nós construímos, irmãos, sobre o trabalho dos outros. Isso é fantástico. Deus colocou-me sobre o trabalho do pastor Silas. E junto comigo tem outros pastores colocados no mesmo nível de momento da igreja. Mas quando for a hora de colocar outros sobre mim, outros sobre eles, Deus vai fazer isso. O Fernandão já foi embora. O Márcio já foi embora. O Douglas já foi embora. E Deus tem colocado outros. Não vai ficar.
Eles estão em outro setor, em outro quarto, em outro departamento do edifício que Deus está construindo. Nós construímos sobre o trabalho de outros. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 20. Sobre ser construído sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eles foram os primeiros. Jesus Cristo os chamou, o Senhor Deus os chamou, eles estabeleceram a base, Ele veio com realidade, Jesus Cristo veio com a realidade de cumprir tudo aquilo quanto os profetas falaram sobre Ele. E aí os apóstolos vêm, a igreja primitiva veio, os obreiros, e nós estamos seguindo essa mesma realidade. Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 3, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outros edificam sobre ele. O que nós vemos aqui, irmãos, é um esforço conjunto. Pessoas chamadas, trabalhadas, colocadas com uma precisão divina. Juntos. Para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Paulo construiu a igreja de Corinto. Ele foi uma pedra importante no projeto de Deus para a igreja de Corinto por algum tempo. E quando ele saiu, Apolo veio. E outros vieram depois deles. E outros vieram depois deles. Aqui, irmãos, tem alguns que servem o Senhor. Mas tem alguns aqui que serviram o Senhor no passado. Que foram importantes no projeto de Deus lá no passado. A irmã Ida, esse ano, completa 100 anos de vida. O mínimo que a igreja pode fazer por ela é um culto. Lotada. A igreja, o templo lotado. Para agradecer a Deus por essa irmã. Em todas as fotos, a dona Ida está presente. Que tem a ver com a escola dominical. Tem a ver com os projetos de jovens. Ela está presente. Então alguns, no passado, serviram o Senhor. E nós, irmãos, precisamos entender que estamos aqui construindo sobre o que eles construíram. O que é sólido, nós vamos construir em cima. O que não é, você joga para o chão e coloca um fundamento seguro. Você coloca algo para durar além de você. Eu li um poema que talvez você conheça. É um poema épico de Will Allen Drungoole, chamado O Construtor de Pontes. Diz assim, um velho, caminhando sozinho pela estrada, chegou de noite, fria e escura, a um abismo vasto, profundo e amplo, pelo qual passava um rio sombrio. O velho atravessou na penumbra, sem temer o rio escuro. Porém voltou-se ao chegar em segurança à outra margem e começou a construir uma ponte para cruzar o rio. Um peregrino que passava disse, velho, está desperdiçando as suas forças construindo aqui. Sua jornada terminará no fim do dia. Nunca mais terá que passar novamente por aqui. Você cruzou o abismo profundo e largo. Por que construir uma ponte em meio à penumbra? O construtor ergueu a cabeça grisalha. Meu bom amigo, pelos caminhos que trilhei, disse ele, segui a mim hoje,
Um jovem que terá que passar por aqui. O abismo não foi difícil para mim, mas para aquele jovem pode ser uma armadilha. Ele também que terá que cruzar na penumbra. Meu bom amigo, é para ele que eu estou construindo esta ponte. Muitos de nós, irmãos, esta noite, e muitos de vocês que têm feito a história da igreja até aqui, construindo a ponte que permitiu que nós cruzássemos, pelo que nós louvamos a Deus, pelas suas vidas. Louvamos a Deus por todos os pastores, por todos os presbíteros, por todos os diáconos, por todos os membros que fizeram a história desta igreja. Mas eu quero terminar, irmãos, lançando o desafio para todos nós, para que possamos continuar a construir, para que os outros que virão depois de nós possam continuar a sua caminhada como caminhantes de fé, tendo lugar sólido, doutrinariamente, um ambiente amável, um ambiente que dá prazer de servir a Deus, para que eles possam usufruir do que nós usufruímos hoje. Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Pedro termina a epístola, o texto que nós lemos da seguinte maneira: vós, porém, eu e vocês, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu e vocês, que fomos ajuntados a esse projeto de Deus, não podemos esquecer do que é mais importante, do propósito para o qual nós temos sido construídos. Eu perguntei a Simone, bem, você conhece Taj Mahal? Ela disse, conheço. A lojinha da nossa irmã, que é aluguel de vestidos. Claro que ela estava tirando um sarro em mim. Mas Taj Mahal é considerado como um dos mais belos edifícios em todo o mundo. Ele foi considerado pela Unesco como patrimônio da humanidade. É uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Eu tenho a impressão que isso você já sabia. Mas o que talvez você não saiba é qual a razão que esse suntuoso palácio foi construído. Ele foi iniciado após a morte da esposa do imperador Shah Jahan. Ele a chamava de Mumtaz Mahal, ou seja, a joia do palácio. Ela morreu após dar-lhe à luz o 14º filho. Ele ficou arrasado com a morte dela e resolveu homenageá-la com a construção de um mausoléu. Seu caixão foi colocado no centro de uma grande parte de terra.
E a construção começou em torno dele. Nenhuma despesa foi poupada, nenhum cálculo de custo foi levado à consideração. O que precisasse gastar, o que fosse para gastar, deveria ser gasto para que aquele lugar fosse um lugar de descanso magnífico para a sua esposa preferida. Mas quando as semanas se tornaram meses, quando os meses se tornaram anos, e esses anos, um após o outro, que a construção levou de 1632 a 1653. A dor do Shah sobre a morte da sua esposa se transformou em uma paixão pelo projeto de construção, e com a força de cerca de 20 mil homens, trazidos de várias cidades do Oriente, ele já não lamentava mais a sua ausência. A construção o consumia, dia após dia, semana após semana, mês após mês, anos após anos. E um dia, andando por sobre aquele lugar, tropeçou numa caixa. E ele ordenou que aquela caixa fosse descartada. Mas ele não sabia que aquilo era exatamente o caixão da sua esposa. E assim o templo, que era para ser destinada à homenagem da sua esposa, a homenagem foi esquecida. O homenageado foi esquecido. Mas o mausoléu foi construído a si mesmo. Esse é um grande perigo. Quando construímos edifícios e quando nós pensamos na igreja como pessoas. Se não formos cuidadosos, irmãos, podemos esquecer o propósito pelo qual nós estamos sendo construídos. Podemos nos tornar tão consumidos com o processo da construção que nos esqueçamos aquilo cuja honra o edifício se destina. Pedro nos chama de volta ao propósito pelo qual eu e você estamos sendo construídos, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. O verbo traduzido por proclamar significa contar, manifestar, anunciar, testemunhar, historificar, viver de maneira tal que Cristo seja representado por mim e por você em qualquer lugar que estejamos. Irmãos, o mundo em que nós vivemos, ele está em trevas, em densas trevas. Algumas regiões, alguns países já estão vivendo a era pós-cristã. Em outros, estão vivendo alienados de Deus. Embora traduzem no seu dia a dia uma pseudo-vida cristã. E este inclui o Brasil. É nossa responsabilidade, minha e sua, historificar como igreja, não como templo, mas como igreja, eu e você, pedras vivas, escolhida por Deus, trabalhada por Deus, colocados juntos aqui, irmãos, nós somos colocados juntos aqui. Nós somos trazidos de vários lugares. E Deus nos colocou junto para testemunharmos de que Ele é capaz de arrancar das trevas e levar para a sua maravilhosa luz. O mundo jaz no maligno e nas trevas. As pessoas não sabem para onde estão indo,
porque caminham em densas trevas. Eu e vocês, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, fomos colocados aqui, nesse ponto estratégico, para vivenciarmos que em Cristo há um caminho sobremodo excelente. Não existimos para que as pessoas possam olhar para nós e dizer: que grande Deus, aliás, que grandes pessoas são estas, que grande grupo de pessoas são estas, ou é este, que grande Deus é este, o Deus dessas pessoas. É para isto que nós vivemos. Não é para dizer a suntuosidade do nosso templo, o que nós fazemos em termos de tecnologia, mas é para olhar para mim e para você e ver o Deus que nós temos. Sabe a maior angústia do salmista, irmãos? Ele expressa no Salmo 42:10. Ele diz assim: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Esmigalham-se-lhes os meus ossos, quando as pessoas perguntam pelo meu Deus. Nós somos o edifício, irmãos, casa espiritual, para representar o Senhor. E Deus tem nos unido para isso. Nós ainda não fizemos o que temos que fazer em Araraquara ainda, irmãos. E a nossa história está quase chegando a 150 anos. Nós só temos 3 igrejas organizadas em Araraquara. Isto é algo para nos empalidecermos. O teu Deus, onde está? Isso tem que esmigalhar-nos os ossos. Quando as pessoas que convivem conosco não conseguem experimentar o Deus que nós dizemos pertencer. Que esse grito do salmista seja o grito da história dessa igreja. Que nós possamos, irmãos, ao completar 200 anos, daqui a pouco mais de 60 e poucos anos, a história do pregador que ocupar esse púlpito seja outra. E eu quero convidá-los agora a ter um vislumbre da sua história como igreja. Claro que esse é só um projeto, mas um projeto preparado para esse momento agora. Então eu queria convidar os irmãos para projetar a história da sua igreja com falhas, porque nós não tivemos tempo hábil. Isso aí está sendo trabalhado há mais de 4 meses. Mas, por um lado, nós não tivemos a cooperação de todo mundo. Por outro lado, nós tivemos dificuldade em detectar quem era quem e que época era. Então, aqui é só algo para a gente ver a história. Pode projetar, irmãos. O edifício, ele aparece somente para matarmos a saudade, mas o que mais aparece são pessoas. Então vamos ver essas pessoas aí.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, depois de Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Manso e suave Jesus está chamando, chama por ti, por mim. Eis que ele as portas espera velando.
Alguém poderá estar dizendo assim, e eu, onde está? Você ainda é a história, você está fazendo a história. É por isso que não tem muitas fotos nossa, porque nós ainda não somos história. Nós estamos fazendo a história. Então, isso aí pode ser melhorado, vai ser melhorado. E nós precisamos trabalhar. E os irmãos que deram as fotos vão receber um CD